Iniciamos aqui a nossa sessão da tarde. É um privilégio para a PDC poder contar hoje, agora, com a presença do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, que, apesar da sua agenda preenchida, conseguiu vir trazer a este Congresso a sua palavra oportuna e importante para a já tão falada aqui necessidade da nossa internacionalização para, afinal, navegarmos no tal mar de oportunidades que é tema deste 22º Congresso. Peço, pois, a vossa atenção para a intervenção do Sr. Ministro Dr. Paulo Portas. Meu caro Pedro Norton, congressistas, empresários e empresárias, eu tenho um gosto que é ao mesmo tempo um testemunho pessoal em poder, durante alguns minutos, expressar algumas ideias neste Congresso, pela simples razão de que já pertencia ao setor quando ele era um pouco menos tecnológico. E porque tenho, desde que sou Ministro dos Negócios Estrangeiros, posso testemunhar nas regiões mais inesperadas do mundo a agressividade, a competitividade e a criatividade de muitas empresas portuguesas no setor das tecnologias de informação e de comunicação. E esse testemunho é, aliás, um testemunho que me permite ter um suplemento de alma relativamente à forma como os portugueses, os quadros portugueses que trabalham ativa e concretamente na internacionalização das empresas, seja em África, seja na América Latina, seja na Ásia, seja no Golfo Pérsico, seja com mais dificuldades nestas circunstâncias na Europa a que nós pertencemos, é um suplemento de alma ver como os quadros portugueses deste setor e de outros vencem em condições às vezes hostis ou estranhas. Ser capaz de conviver com fenómenos diferentes, hostis ou desconhecidos, é aliás uma capacidade que eu acho que globalmente os portugueses sempre tiveram e têm. O meu primeiro testemunho tem a ver com o consenso que em Portugal existe, e não é fácil hoje em dia estabelecer consenso, sobre dois aspectos da política económica que invariavelmente, seja qual for o prisma, seja qual for a orientação, seja qual for o destino, unem aqueles que procuram pensar a nossa economia. Não há contestação à ideia de que nós só modernizaremos a nossa economia se a internacionalizarmos mais e se a ancorarmos essencialmente no setor exportador. Estas duas coisas são absolutamente consensuais, às vezes num mar de dissensões. E devemos aproveitar esse facto para trabalhar em conjunto nas condições que criam uma capacidade e uma potencialidade na internacionalização das nossas empresas e um crescimento robusto das nossas exportações e perceber para onde, neste momento, porque ambos esses consensos ajudam significativamente o país na circunstância que está a viver. Crescer para onde, internacionalizar para onde, à cabeça, com certeza, para onde as empresas entenderem. Seria um grande atrevimento um ministro achar que tinha decisões ou opiniões nessa matéria. Quem arrisca o seu dinheiro são as empresas.
quem define os seus projetos são as empresas. E aquilo que os governos devem fazer, a meu ver, é procurar criar um ambiente favorável à internacionalização, ao investimento e à exportação. Mas se me é permitida uma mera observação dos factos tal qual eles são, a área das tecnologias da informação e das comunicações e também, porque também sou testemunho disso, a área das tecnologias de educação, aquilo que me parece absolutamente evidente é que o país exporta para onde há capacidade para comprar o que nós queremos exportar. Esta coisa absolutamente básica, mas que às vezes escapa aos decisores políticos, é naturalmente óbvia para quem arrisca o seu dinheiro e não quer perdê-lo. E é por isso que, naturalmente, as empresas, com enorme agilidade, começaram a procurar mercados que antes não disputavam e começaram a procurar radicar-se, internacionalizar-se e também vender os seus produtos para as regiões económicas onde efetivamente há crescimento económico, um crescimento económico verdadeiramente impressionante em tempos de globalização. É, portanto, natural que se exporte um pouco menos para os mercados tradicionais que representavam há cerca de um ano quase 80% das nossas exportações, os mercados europeus, e se exporte cada vez mais para os mercados extracomunitários, cujo crescimento é extraordinário. Acima dos 2 dígitos e muito acima do que muitos previam. Como a base de partida é, apesar de tudo, relativamente exígua, nós há um ano exportávamos tanto para a Espanha como para todo o resto do mundo não europeu. Obviamente, o esforço tem que ser muito consolidado e muito significativo. Mas aquilo que, em primeiro lugar, me parece evidente é que as empresas exportam e, noutro plano, se internacionalizam para os mercados onde existem recursos suficientes e apetecíveis para comprar aquilo que nós lhes queremos vender. Isso acontece menos onde há estagnação e onde há recessão e acontece mais onde há crescimento. E o crescimento com a globalização, o que é uma grande lição e uma grande advertência para o Ocidente em geral e para a Europa em particular, vem, neste momento, das regiões económicas da Ásia, da América Latina, do Golfo Pérsico ou também do Mediterrâneo, apesar da instabilidade, e são estes os eixos de crescimento que muitas empresas portuguesas têm procurado. O segundo ponto que me parece também evidente é que as oportunidades existem em regiões onde o processo de desenvolvimento é menor e a carência de apoio destas tecnologias para suportar esse desenvolvimento é maior. E acontece que, neste momento, na conjuntura económica global, as regiões menos desenvolvidas são precisamente as que mais crescem. E, portanto, o fator crescimento económico e o fator carência e suporte do desenvolvimento, por uma vez, conjugam-se e conjugam-se ativamente, e isso significa um mar de oportunidades para quem as quiser aproveitar. Há mais uma palavra que eu queria dizer sobre isto. No caso da Ásia, tenhamos nós, europeus, o entendimento que tivermos sobre a reciprocidade e a equidade nas relações comerciais internacionais, disso os responsáveis políticos têm que saber tratar, mas há um facto que é absolutamente inegável, é que as regiões asiáticas e as economias asiáticas não vão esperar
pelas economias europeias para ser competitivas. E as economias europeias têm que aprender alguma coisa com a transformação e com a mudança se querem recuperar competitividade. Em relação à África, eu quero sublinhar a importância que o fator estabilidade tem para o desenvolvimento. Não há desenvolvimento em África sem a proteção do valor da estabilidade. E os países que mais têm crescido e que mais potencial apresentam são aqueles em que a estabilidade política e institucional, e mais tarde ou mais cedo, a este valor associa-se a segurança jurídica, que só a estabilidade pode dar, são aqueles que apresentam melhores índices de crescimento. Eu já voltarei a este ponto, porque me parece que há na África de expressão lusófona enormes potenciais de crescimento. E queria ainda lembrar-vos que na América Latina, que há 20 anos era olhada como uma parte do problema, existem hoje inúmeros casos que são olhados mundialmente como uma parte da solução. Tendo a América Latina passado por problemas de sustentabilidade financeira muito dolorosos e, aliás, não demasiadamente distantes daqueles que, na Europa, alguns atravessamos. Mas é uma lição dos tempos a forma como países sul-americanos resolveram os seus problemas de dívida e de déficit e são hoje, em alguns casos, não em todos, mas em casos muito impressivos, não países problema, mas países modelares. Gostava ainda de salientar que há várias vantagens que este mercado, este setor, no limite, este vosso encontro, tem do ponto de vista do reflexo e do efeito que podem apresentar na economia portuguesa. As tecnologias de informação e de comunicação não dependem unicamente da língua, mas podem ganhar escala com a língua. E há um GPS do português com vários acentos. E eu não entrarei certamente nessa discussão. Interessa-me que o português é hoje falado por 250 milhões de pessoas e que, por causa das taxas demográficas de crescimento da população em África e na América Latina, onde não há inverno demográfico, o português será, dentro de umas décadas, falado por 350 milhões de pessoas. A globalização não é apenas uma competição de economias, também é uma competição de línguas. Línguas que nós, classicamente, aprendemos a achar que eram línguas imortais, daqui a umas décadas serão línguas isoladas. Que não são faladas fora do seu país, fora da sua região ou fora da memória. Pelo contrário, o português, como o espanhol, são línguas com toda a capacidade para triunfar na competição específica, que é cultural e que é civilizacional, das línguas do futuro. E uma das razões em que nós devemos e podemos pensar a sério é que a nossa língua não é apenas falada por um número crescente de famílias, ela é falada em 4 continentes. E por isso eu tenderia a explorar como interessante o que uma boa política da língua comum a todos os países lusófonos, com empenhamento e com investimento, pode proporcionar às empresas destes mercados. Depois, gostava de sublinhar que nós estamos, quando falamos em tecnologias de informação e comunicação, porventura a referir-nos a um dos setores menos estanques da economia e com maior interconectividade com outros setores da economia.
E isso é uma familiaridade em termos das oportunidades empresariais que eu também queria sublinhar. Ou seja, este setor pode puxar por outros e este setor é indispensável a outros. Depois, há uma matéria em que eu também posso testemunhar que existe potencial e que gostava de poder contribuir para ajudar a desenvolver, é que as características destas tecnologias e destas empresas também apontam para a oportunidade, a necessidade, a possibilidade daquilo que eu tenho chamado muitas vezes efeito canguru, que as grandes empresas do setor possam levar contratualmente, desde que isto seja obviamente bom para elas, pequenas e médias empresas nacionais extremamente competitivas e que, se tiverem essa oportunidade com uma empresa maior, podem ganhar afirmação e mercado. Também gostaria de sublinhar que neste setor a afirmação de uma geração empresarial mais nova e do respectivo dinamismo e da respectiva criatividade é possível de ver, é possível de fazer mais depressa pela natureza da dinâmica das próprias tecnologias e da oportunidade que isso confere à criatividade e à diferença. E por isso eu acho que o setor das tecnologias de informação e de comunicações, que é hoje bastante mais avançado do que no tempo em que eu o conheci, enquanto parte do sistema, representa uma oportunidade enorme em relação à qual eu acho que a diplomacia económica tem um papel. E esse papel é facilitar, ajudar, levar, resolver, apresentar, porque isso pode fazer toda a diferença na internacionalização das nossas empresas e na conquista de mercados e de oportunidades pelas nossas empresas. A diplomacia económica não é um conceito abstrato, é um conceito muito concreto. Significa perceber que em muitos mercados que interessam às empresas portuguesas, a economia de mercado não é apenas a única lei ou não é a lei predominante. Ou seja, em muitos mercados que interessam a Portugal e às empresas portuguesas, é essencial o acesso a quem toma decisões políticas, nomeadamente quando há concursos públicos. Outros países procuram providenciar o acesso das suas empresas aos decisores políticos. Se Portugal não fizer o mesmo, obviamente, perderá com isso e alguém ocupará o nosso lugar. E, portanto, eu costumo dizer de uma maneira muito clara que aquilo que é a principal tarefa da diplomacia económica é, em igualdade de circunstâncias, uma empresa portuguesa não perder um concurso ou não perder uma oportunidade porque não foi capaz de chegar por si própria ao decisor político desse concurso ou dessa oportunidade. E isto, em mercados não europeus, é absolutamente essencial. E mesmo em alguns mercados europeus, não é irrelevante. Como é que isso, a meu ver, se pode fazer? Primeiro, terminando com a desconversa tradicional entre as redes externas portuguesas, porque nós não somos um país que se possa dar ao luxo de, em cidades ou países altamente competitivos, ter uma pequena rede diplomática, uma pequena rede comercial e uma pequena rede de promoção turística que não conversam umas com as outras, não servem o mesmo objetivo, embora cada qual acha que cumpre a sua missão. Foi o que foi possível fazer neste último ano. Nós temos neste momento 80% da rede diplomática integrada com a rede comercial e com a rede de promoção turística. Um diplomata não substitui um comercial e um comercial não é a mesma coisa do que um delegado da promoção turística. Mas há uma coisa que eu sei e tenho a certeza, é que têm que estar coordenados e trabalhar para um objetivo comum. E se estiverem co-localizados, do ponto de vista conceptual e até físico, servem melhor o interesse do país. A segunda coisa é
aproximar radicalmente a diplomacia da economia. Conhecem a velha definição sobre a diplomacia, é a continuação da guerra por outros meios. Eu costumo dizer que hoje em dia é a continuação da economia por outros meios. Nunca a balança de poder das relações internacionais foi tão económica e tão empresarial como agora. E por isso, os diplomatas portugueses têm de perceber, e estão a percebê-lo, e estão a fazê-lo como uma missão global. É injusto negar que muitos já o fizessem antes, mas fazê-lo institucionalmente. Agora e nesta circunstância do país, é preciso perceber que tratar dos produtos portugueses, das empresas portuguesas e das marcas portuguesas é tão importante como tratar de temas da chamada diplomacia clássica. E que não caem os parentes na lama a ninguém definir como prioridade que os diplomatas portugueses têm que saber apoiar as empresas quando elas se internacionalizam, têm que saber ajudá-las a resolver questões de acesso à decisão política e de informação precoce sobre as oportunidades, e que saber vender bem, entre aspas, os produtos portugueses e as marcas portuguesas e as empresas portuguesas é tão importante para Portugal, eu diria, é quase mais importante para Portugal neste momento do que desempenhar todas as tarefas da chamada diplomacia clássica, onde os portugueses sempre foram muito bons, e basta, aliás, para isso, olharem com alguma atenção para o número de portugueses que ocupam cargos relevantes em termos internacionais. Isso só se consegue, evidentemente, com uma diplomacia competente. As próprias embaixadas devem ser centros de negócios, e foi por isso que nós, institucionalmente, abrimos o espaço das embaixadas e dos consulados a eventos empresariais. E eu desafio, no melhor sentido da palavra, as empresas portuguesas que se internacionalizam a usarem os espaços diplomáticos e consulares para fazerem as suas apresentações, os seus roadshows e os seus encontros de negócios. Elas estão obrigadas, vinculadas a abrir essas oportunidades. A próxima geração de diplomatas vai ter uma proximidade maior ao vosso mundo, que é o mundo das empresas. Para vos entenderem melhor e também para que vocês entendam como é que funciona a diplomacia. E é por isso que nós, quando vamos agora abrir o próximo concurso para diplomatas, e pela primeira vez, e para mim isto é uma coisa absolutamente normal, e às vezes fazer o normal pode parecer surpreendente, quem, por mérito, conseguir ganhar a oportunidade de representar Portugal no exterior, que é uma função que eu considero muitíssimo nobre, vai ter que estagiar obrigatoriamente em empresas, porque eu quero que a linguagem comercial seja natural para os diplomatas. Há políticas que se podem fazer para associar oportunidades de investimento com políticas próprias das áreas de soberania do Estado português. Dou o exemplo de duas. Quanto mais convenções para evitar a dupla tributação Portugal conseguir subscrever com países que são fundamentais para a internacionalização das suas empresas, mais ajuda as empresas a arriscarem essa internacionalização. Pagar impostos uma vez é o que é devido do ponto de vista da cidadania. Pagar impostos duas vezes pelo mesmo facto é obviamente dissuasor do investimento. Os países que têm competitividade fiscal são países que têm uma boa rede de convenções para evitar a dupla tributação. Nós já aumentámos 14 desde há um ano e meio, e eu espero que no final do mandato Portugal tenha duplicado as suas convenções para evitar a dupla tributação, o que em termos muito práticos, quanto pagamos por isto, quanto pagamos por este facto, quanto pagamos do ponto de vista das contribuições fiscais, é muito importante para as nossas empresas. A outra, mais do ponto de vista da captação de investimento, é ligar políticas de investimento no nosso país com políticas atrativas de concessão de autorizações de residência. Não deixa de ser, aliás, significativo, basta olhar para notícias recentes, que aquilo que Portugal fez há uns meses está agora
a ser estudado e visto noutros países da União Europeia, que querem fazer o link entre investimento e vistos, entre aspas, altamente favoráveis. Há inúmeros outros aspectos daquilo a que se chama diplomacia económica, aquilo que eu, em qualquer caso, trabalhando diariamente com a Agência Pública de Promoção do Investimento e das Exportações, que com quem eu, repito, não só trabalho diariamente, mas que é um alicerce essencial do ponto de vista da proximidade com as empresas. Aquilo que eu vos queria dizer em termos finais é que eu procuro que a AICEP tenha níveis de eficiência melhorados. Eu sou, diria, se me permitem, quase fanático pela eficácia. Acho que é nos resultados que se medem as oportunidades. E sempre que notarem ineficiências, é importante que nós tenhamos noção delas. Eu trabalho com uma administração que é muito moderna e que tem poder, não só poder autocrítico, como tem vontade de fazer melhor. E, por outro lado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, as suas embaixadas e os seus consulados estão à vossa disposição na medida do que nós pudermos fazer. Na certeza de que, na situação do país, numa área tão crítica como esta, onde há tantas oportunidades, eu quero que diplomacia e economia sejam duas faces da mesma moeda. Não resolve os vossos problemas, mas pode ajudar. Uma coisa eu sei, quanto mais o vosso setor se internacionalizar, mais vocês ajudam um país de que nós todos gostamos, chamado Portugal. Muito obrigado.